Considere o sistema linear. Qual das alternativas abaixo contém a matriz C e o vetor G do sistema equivalente x igual a cx mais g da primeira iteração pelo método de Jacobi? Bom, então nós vamos observar o seguinte, tá? É uma matriz, é um sistema, né? Primeiro que é possível aplicar o Jacobi, porque o coeficiente da diagonal principal, os coeficientes da diagonal principal são maiores, né, do que a soma dos outros coeficientes. Então, 5 é maior que 3, 4 é maior que 3 também, e 10 é maior que 5. Tá? Então, perfeitamente podemos aplicar Jacobi neste sistema. Então, o primeiro passo aqui é trabalhar com cada linha e isolar, né, esse elemento ou a incógnita que aparece na diagonal principal. Então, na primeira linha eu vou isolar o x1, na segunda o x2 e na terceira o x3. Então, a primeira linha eu tenho 5x1 mais 2x2 mais x3 e isso é igual a menos 12. Então, aqui vai ficar 5x1. O que não tem x1 eu vou jogar para o outro lado, né? Então, vai ficar menos 2x2 menos x3 menos 12, certo? Vou dividir todo mundo agora por 5, já que está sendo multiplicado por 5x1. Então, x1 vai ficar menos 2 quintos de x2 menos 1 quinto x3 e menos 12 quintos, que é o termo independente. Então, aqui está x1. Vou para x2, tá? x2 vai ficar como? Eu tenho menos x1 mais 4x2 mais 2x3 e isso é igual a 20. Então, tem que deixar x2 dependendo dos demais. Então, aqui desse lado permanece 4x2. E nós vamos ter, então, x1 menos 2x3 mais 20. Vou dividir tudo isso por 2, tá? Para isolar o x2, né? Então, vai ficar 1 quarto de x1. Aqui vai ficar menos 1 meio, né? Porque o 2 e o 4 se simplificam. Então, fica x3 e aqui fica 5, né? Porque 20 dividido por 4 dá 5. Depois eu tenho o x3, que para o x3 eu vou trabalhar com a terceira linha desse sistema, que é 2x1 menos 3x2 mais 10x3, e isso é igual a 3. Então, tudo que não tem x3, eu vou jogar para o outro lado. Então, eu tenho aqui 10x3 igual a menos 2x1 mais 3x2 mais 3. E vou dividir tudo isso por 10, né, para isolar o x3. Então, aqui vai ficar menos 1 quinto, porque o 2 simplifica com 10, mais 3 décimos de x3, x2, perdão, mais 3 décimos também de... Não, só 3 décimos, né? E terminou. Agora, como que a gente organiza, né, essa matriz equivalente aqui? Então, esse x aqui, pessoal, são os nossos valores, né? x1, x2 e x3. Então, na verdade, vai ficar assim, ó. x1, x2 e x3, que são esses termos aqui que nós igualamos, né? Ó, x1, x2 e x3, tá? Depois eu vou montar uma matriz só com os coeficientes que acompanham x1, x2 e x3. Então, aqui, ó, eu tenho x1, x2 e x3. Tranquilo? Então, vamos ver na primeira linha, que é a linha do x1. Então, não aparece x1 aqui, então é zero. Tá? Zero. Deixa eu até trocar de cor aqui, colocar
Isso é padrão aqui, né? Inclusive, deixa eu fazer tudo de roxo aqui. Então, no x1, como estamos calculando x1, esse valor aqui vai ser zero, tá? Porque não aparece x1 do membro direito. O x2, o coeficiente é menos 2 quintos, então a gente coloca menos 2 quintos. O x3 é menos 1 quinto, então colocamos aqui menos 1 quinto, tá? E eu também vou somar aqui essa matriz que a gente chama de G, que é a matriz desses termos, né? Desse valor linha, dessa coluna valor do nosso sistema. Então, aqui vai ficar menos 12 quintos. São aqueles coeficientes que não acompanham nenhuma variável, né? Variável não, incógnita, né? Não estamos trabalhando de função aqui. Bom, depois vamos para o x2, que é a segunda linha. Então, o x1 é 1 quarto, então vou colocar 1 quarto aqui. Não aparece x2, é zero. E o x3 é menos 1 meio. Tranquilo? E o elemento que sobra aqui é 5. Depois eu vou para x3, que é esse daqui. Menos 1 quinto em x1. 3 décimos em x2 e 0 em x3. E o elemento aqui é 3 décimos. Então, aqui está a nossa matriz, tá, pessoal? Nossa matriz aqui, o elemento x. Essa matriz é Cx, tá? Lembra que isso aqui vai ter que ser multiplicado por x1. Né? Eu acabei não colocando aqui, mas eu vou dar uma apertadinha para ficar interessante. Tá? Isso daqui, essa primeira matriz vai ser multiplicada pela matriz coluna x1, x2 e x3. E depois somado começa, tá? Então, o Cx é o produto dessas duas matrizes, tá? E o nosso G é essa matriz aqui, valor, né? Então, aí está a resposta. Como ele quer só, né? A matriz C é a matriz dos coeficientes, né? Cx, eu disse para vocês, é o produto. Tá? Então, deixa eu até dividir isso daqui, ó. Essa primeira matriz aqui é o C vezes o x. Então, Cx é o produto delas. Mas o exercício pediu a matriz C e o vetor G. Então, a matriz C é esta daqui e o vetor G é este daqui. Tá? Fui observar as respostas, tá, pessoal? E realmente não tem nenhuma que satisfaça, porque aparece ali na última linha, tá? Nós só temos respostas aqui negativas para esse termo aqui que é positivo. Tá? Então, creio que seja um errinho da Univesp. Dessa forma, né? Tem duas ali que se encaixam, só que colocam ali menos 3 décimos naquele termo que eu apontei. Então, pode variar a resposta, tá? Entre essas duas alternativas. Mas eu vou solicitar no fórum que seja retificado, porque de fato tem um erro que não contempla a alternativa correta, que é que está mostrada aqui na lâmina, né? E lá nas alternativas realmente não tem. Mas eu acho que é só uma questão de um detalhezinho ali, que uma deveria ser positiva, outra negativa, para dar aquela confundida, né? Mas tranquilo. Então essa é a resposta correta e com isso finalizamos o exercício.